Hebreus, capítulo 12, do 12 ao 14. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos repetir o 14? 1, 2, 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Tomemos assento. Então, como eu havia falado, né, amados? Essa mensagem, ela é uma série, tomemos assento. Ela vem fazer uma continuação. E nós vamos fazer um breve resumo do vídeo passado, da pregação passada, para em cima desse alicerce, colocarmos alguns tijolos e, se der tempo, até uma janela, para que possamos enxergar melhor aquilo que Deus tem para nós. Então, observe que nós falamos na semana passada sobre continuidade. Estão lembrados? Continuidade era algo que estava na lei e na nova aliança. Então, lembramos que um dos motivos de você não ter continuidade é justamente não entender que se tem que haver uma renúncia, ou seja, não existe evangelho sem cruz. Não existe. As pessoas falam aí, por aí, olha, venham receber a tua bênção. Jesus não enganou ninguém. Ele disse, ó, vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, mas tomai o quê? Tomai sobre vós o meu jugo. E falou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não falou assim, ó, vem para cá que você não tem nada para fazer. Ele falou que tem um jugo e tem, ou seja, a cruz. O que é o jugo? É o nosso sacerdócio, que é leve, que é suave. Nosso jugo imagina se nós fôssemos sacerdotes no tempo da velha aliança, né? Como é que você ia trabalhar? Não ia dar tempo. E o que é o fardo? O fardo, justamente, é aquilo que ele falou, no mundo tereis aflições. Ele não falou assim, ó, venha após mim que você não vai ter, vai ser só alegria, não. Vai ser só a vitória. Não tem esse versículo na Bíblia, essa vitória, tem? Não. Ele disse, no mundo tereis aflições. O que é o fardo leve também? Paulo vai dizer. Paulo diz assim, ó, a nossa leve e momentânea tribulação. Pegou? Jugo, a cruz, o sacerdócio. Fardo, a nossa leve e momentânea tribulação. Então, esse entendimento se faz necessário, porque senão as pessoas entendem o evangelho como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, e você visse para Jesus e chegasse aqui, entendeu? Ele vai te dar tudo porque ele é o teu escravo. Não é isso. O evangelho é muito mais do que isso. E é maravilhoso o evangelho. Então, construindo em cima disso, nós entendemos aqui que quem carrega a cruz, ele carrega seguindo. O que nós lemos aqui? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, há algo a seguir. O evangelho é algo contínuo, é algo que acontece ao longo de um período. Tudo que se refere ao evangelho nunca dá uma ideia assim, você vem para Jesus e pronto, você virou um automóvel e sai andando. Você virou uma criança que vai crescer, nasceu de novo. Você se tornou alguém que está ministrando, um sacerdote. Então, o que acontece? Seguir a paz e a santificação. Duas coisas seguem juntas, não se dissociam. Paz e santificação. Palavras muito repetidas. Santificação, santidade, santificai-vos. E a outra, no livro de Hebreus, você vai encontrar várias vezes. No livro de Hebreus, a palavra paciência. A paciência é uma palavra recorrente em todos os livros do Novo Testamento, e principalmente em Hebreus. Onde há ausência de paciência, há ausência de paz, e é porque não estamos seguindo a santificação. Mas o problema maior, e agora nós vamos entender, é o que eu falo, para pregar o evangelho no Brasil, tem que pregar o evangelho e desconstruir aquilo que não é evangelho. Então, por exemplo, o que é ser santo? A gente pensa que ser santo é aquela imagem, né? O santo. Não, irmãos, o que é ser santo? Tá? Santo significa separado, exclusivo. Santo não é que você não peca. Eu já vi até que não, irmão, mas ninguém é santo, não. Não, irmãos. A Bíblia fala que nós somos santos.
Tá? Então, já começa por aí, como se percebe que alguém não sabe o que é santo. Santo é exclusivo. Por exemplo, se uma pessoa, ele como um jogador de futebol, ele é vitalício de uma marca, ele não pode usar outra, senão ele perde, ou seja, ele é separado para aquela marca. Então, ser santo é o quê? É ser separado, exclusivo de Deus. Não é que você não vai pecar, mas a santidade te levará a não pecar. Entende? Então, ou se você não pecar, você vai diminuir 99,9% o pecado. Então, já entendemos. Mas para entender melhor, além do que eu estou falando, o que é ser santo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, vai falar um pouquinho disso. Vale a pena abrir, para que se fundamente aquilo que está sendo falado. Não poderemos abrir todos os versículos, mas esse vale a pena. 1 Coríntios 3, 17. Quem não tiver rapidez para abrir, irmão, anota, e depois, porque é muita coisa, se Deus permitir, queremos terminar essa série hoje. Diz assim, olha: se alguém destruir o templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A Bíblia diz que você é santo, não é eu que estou inventando de orelhada, mas é que você é santo, é a Bíblia. Mas dizem que o santo é a imagem, percebe? Como é que tem que pregar? E há pessoas cristãs que falam, porque não examinam a palavra. Mas outro, ainda em Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Os nossos filhos são santos, irmão. Então, santo não é imagem. Santo não é que você não peca. Santo é que você é separado. Agora, mais um, Romanos 1,7. Volta um pouquinho a Romanos 1,7. A todos que estáis em Roma, amados, chamados... a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Graça e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando que da igreja é chamada de santo. Se fôssemos continuar lendo, inúmeras vezes Paulo fala, lá vai o pé dos santos, aos santos que moram em Colosso. Paulo se refere à igreja como chamando de santos. Então, nós somos santos, nós somos separados, exclusivos. E o que quer dizer ser santo? É que você começa a andar com Jesus, quando você se torna um sacerdote de Deus, agora você não vai falar qualquer palavra que o mundo fala, não é verdade? Você não vai ver na televisão todo mundo vê, porque você é separado. Você não vai usar qualquer roupa que é fabricada pelo mundo. Você não vai viver a realidade que o mundo vive, porque você é santo. Você não vai cultivar pensamentos que você cultivava antes, porque agora você é santo. E através da palavra, você começa a ser santificado. Você começa a agir como Jesus. Será que Jesus agiria do jeito que você agiu? Você começa a imitar Cristo como Paulo imitava. Ele falou, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, isso tudo incide aonde? No Velho Testamento. Na Velha Aliança, ou seja, naquilo que foi sombra dos bens futuros, uma alegoria para o tempo presente. Então, na roupa do sacerdote, na indumentária do sacerdote, havia muitas coisas. Uma roupa de um sacerdote hoje custaria algo em torno de milhões, porque era cheio de diamantes, cheio de pedras preciosas, e o tecido era caro, e na sua cabeça havia algo semelhante, chamado mitra, um turbante ou um chapéu, e nesse chapéu era colocado uma lâmina de ouro puríssimo, e nessa lâmina estava escrito, santidade ao Senhor. Não vamos abrir, mas está em Êxodo 28, do versículo 36 ao 38. Mas iremos abrir aqui Levítico 19, 2, para fundamentar. Sobre a lâmina de ouro, está em Êxodo 28, do 36 ao 38, e sobre ser santo está em Levítico 19, 2. Olhamos? Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa tribo a qual está sendo falado isso aqui é a tribo de Levi, justamente a tribo a qual era designada para o sacerdócio. Haviam 12 tribos, só uma era para o sacerdócio. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, que
aquilo que está na graça incide na lei e traz o entendimento que santidade é algo que acontecia desde o passado. Então tem pessoas, irmãos, que às vezes estão no Evangelho e se conformam em usar o mesmo tipo de palavras que usava antigamente, ou fazer coisas tipo, tem crente que acha que ele está no Evangelho, aí se der uma condiçãozinha, ele bota um gatinho de água, né? E acha que está certo. Tem, irmãos. Uma vez o pessoal da SEDAI estava cavando, aí um irmão chegou aí, ó, quiser meter um caninho, dá. Eu olhei assim para ele, Jesus, nem falei nada. Ele falou na maior tranquilidade, entende? Isso aí não é coisa de santo. Aí às vezes as coisas estão dando errado para nós e a gente nem percebe que a gente continua vivendo no passado. Agora, já sabendo que nós somos santos, agora, o pior do problema não é só esse. Primeiro é saber o que é ser santo. Agora, o pior do problema é o que vai vir agora. Onde começa o trabalho? Abra 1 de Tessalonicenses 5. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Observe. E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe como esse versículo, ele se acopla ao que nós vemos em Hebreus. Ele fala de paz, combinado com o quê? Com santidade. E fala da vinda de Jesus. Então, só que observa bem, irmãos, a primeira coisa para você entender, quando se fala, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é só ver o Senhor no dia do arrebatamento que precisamos da santidade. É de ver Jesus agora operando na nossa vida. Entende? E agora, não vamos abrir, mas em Josué 3,5 fala, Josué 3,5 fala, santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, todo investimento que você faz em santidade hoje, com certeza será retornado lá na frente. Por isso, em Hebreus também fala, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou não existe evangelho se você entender. Se você duvidar, isso você está perdido. Porque você tem que entender que todo o trabalho no Senhor não é vão. Agora, qual o problema maior? É o que eu vou falar agora. Santo aonde? No espírito, na alma e no corpo. Onde geralmente, eu não chamo religião, porque religião é pura. Eu concordo com o pastor Ala quando ele fala, religião é pura, irmão. Eu não concordo com a religiosidade. A religiosidade traz você para perto dela para mudar a sua roupa. Começam a mudar de fora para dentro. Por isso, não vamos abrir, mas Jesus diz aqui, olha, não vamos abrir sim, esse dá para abrir. Mateus 23, esse vale a pena abrir, temos que gastar esse tempinho, porque é muito importante o que Jesus vai falar agora. Mateus 23, o problema quando se começa o trabalho pelo lado errado. Ele diz assim, ó, Mateus 23, versículos 5 e 6. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam a franja dos seus vestidos e amam os primeiros assentos nas ceias e primeiras cadeiras na sinagoga. Ou seja, ele quer invisibilidade. Então, os fariseus se preocupavam em fazer coisa para os homens verem e demonstrar a santidade por fora. Agora, no mesmo capítulo, no versículo 26, olha o que Jesus vai dizer. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, que também o exterior fique limpo. Para que também o exterior fique limpo. Jesus está falando com todas as letras aqui, que o trabalho começa por dentro. Mas a religiosidade quer mudar a sua roupa, quer mudar a sua vida de uma maneira aparente.
Jesus falou, o reino dos céus não vem com aparência exterior. Aí ele vai dizer aqui algo pesado que até, a gente fica até com coisa de falar, né? Ai de vós, no 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. É pesado falar isso, irmãos, mas a coisa que mais caminha junto com o evangelho sempre foi a hipocrisia. Né? Em você e no... Não, é em nós. O tempo todo, irmãos, é uma linha tênue entre a religião, que é pura, que é imaculada, e a religiosidade, que não é o evangelho. E por incrível que pareça, irmãos, se você estudar a palavra de Deus, você vai descobrir uma coisa interessante. Em momento algum, Jesus falou contra as roupas indecentes. Não parece estranho isso? Aí você está querendo... você vai achar que é porque Jesus aprovava que alguém usava uma roupa indecente? Claro que não, irmão. Porque Paulo vai falar lá na lascívia é usar uma roupa indecente. Lascívia é você olhar com um olhar de maldade. Isso significa lascívia. Mas por que então que Jesus não falou, não se preocupou em falar, olha, não usa roupa indecente não? Por quê, irmãos? Porque se você limpar o interior do prato, se você se encher de Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai ter coragem de usar uma roupa indecente para tentar o seu irmão. Simples assim. Impossível, irmão. Então Jesus não cortava folhas. Jesus ia no ponto. Ele ia no ponto. O mancebo falou que queria estar no reino dos céus, ele foi no ponto. Ele sabia que o homem amava dinheiro, então vende tudo. Jesus não se preocupou em falar do exterior, porque a santidade, o trabalho começa no espírito e na alma. Quando você se batiza nas águas, você santifica a sua alma para Deus. A partir de agora, macumba não pega mais em você. Olho grande não pega mais em você. Nenhum encantamento prospera contra você. Você santificou a sua alma. A coisa é tão séria que quando vão pegar ossos para fazer trabalho de feitiçaria no cemitério, o de crente não serve. Até morto, você está santo. Agora, a santidade no espírito, ela aconteceu também. Só que ela vai ter que continuar. Porque tem gente que fala assim, irmão, mas e o ladrão da cruz? O ladrão da cruz morreu, irmão. Ele não precisa te santificar mais. O tanto que santificou na cruz já estava bom, porque ele morreu. Mas nós não vamos morrer. E há uma batalha entre a nossa carne e o nosso espírito, e o inimigo sempre vai tentar minar você pela tua carne. Então, por isso se faz necessário a santificação. O problema é que as pessoas começam a ver o trabalho por fora e não por dentro. Aí... você vê as pessoas que estão por aí, entram no evangelho hoje, aí alguns segmentos, já bota o camarada para pregar, fazer um monte de coisa, aí ele daqui a pouco, está no mundo, como é que pode? Fulano estava fazendo agora, porque ele começou o trabalho por fora. Entende? Não adianta eu batizar para chegar e falar, batizamos tanto, né? No meio de pastores a conversa é outra, sabe? Aí eles conversam, poxa, batizamos tanto, conseguir tanto ser obreiro, mas o ponto é, estavam preparados? Se você colocar alguém num cargo eclesiástico que ele não suporta, você não é amigo dessa pessoa, não. Você vai matar essa pessoa. E a prova é da quantidade de suicídios por parte de pastores. Percebe como é sério? Então, a santidade é no espírito, na alma e no corpo. E a mais difícil é do espírito. Porque você está me vendo aqui, né? Tá bom, tá, né? Tô decente. Mas e no meu coração? Será que não há inveja? Será que não há uma soberba? Será que não há um rancor? E se eu brincar com isso, é igual Sansão brincou com o pecado. Entende? Até a laria. E às vezes a gente brinca com coisas do nosso coração, uma mágoa que não sai. E a gente ainda fala, não tenho mágoa não, já esqueci. Mas toda vez lembra e joga na cara de alguém alguma coisa. Então não esqueceu. Então... onde Jesus mora, irmão, é dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Então, limpar a casa... lembra quando fala, o demônio quando sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, e voltando, encontrando a casa adornada, o quê?
É a casa cheia de rancor, é o coração cheio de rancor, cheio de mágoa. Irmão, está comprovado pela ciência que as pessoas que têm mágoas são totalmente propensas ao câncer. É verdade. Como é sério isso? Então, a santificação, ela começa aí. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos caminhando com o Senhor, tá? Mas nem percebemos que nós não entendemos o Evangelho. E às vezes, nós vemos pessoas sendo derrotadas e outras sendo... Porque se olha de forma diferente e não se percebe. Por exemplo, às vezes alguém fala uma casa humilde, porque a casa é pobrezinha. Mas humilde não quer dizer isso. Às vezes, nessas minhas caminhadas fazendo a obra de Deus, eu já tive membros de igreja que eu dirigi, que tinham uma condição financeira boa e era humilde. E já tive crente que tinha dificuldade financeira e era soberbo. E Deus me parou um dia. Deus me parou, irmão, para me observar um irmão. Eu olhava um presbítero de uma igreja e eu achava que ele passava uma prova tão grande e tal. Ele cozinhava na lenha pela dificuldade. Apesar que na lenha é muito gostoso, mas ele cozinhava porque necessidade. E um dia Deus me fez perceber o quanto ele era soberbo. Irmão, ele era pobre, paupérrimo, mas ele era tão soberbo que ele não chegava e dar paz sobre a gente. Ele fazia assim. Irmão, tem pessoas que vão para o céu, vão. Mas vão sofrer coisa aqui na terra, mas não por causa de pregar o Evangelho. Vão sofrer assim porque não entendeu a santificação, que é constante e progressiva. Aí Deus, como não quer perder, deixa ele na prova a vida inteira. Ele vai para o céu, chega lá no céu e vai, puxa, Senhor, por que fulano na terra não teve esse problema aqui e eu tive? Olha como é que você era. Ser humilde, irmãos, não é ser pobre, miserável, não. Ser humilde, irmãos, Deus quer dar. Irmão, você acha que Deus quer abençoar a finança? Não estou pegando teologia da prosperidade, não. Presta atenção no que eu estou falando. Você não confundir, que eu não estou. É uma coisa parecida, mas não é. Irmão, você acha que Deus quer abençoar financeiramente quem? É o ímpio? Você. Que não é através da tua contribuição que a igreja vai crescer? Só que eu não posso pregar para você botar aqui no gasofilar, sei lá, um dinheirão para Deus te abençoar, que isso não está na Bíblia. E se você não dizimar, tu está roubando a Deus, que aí eu estou voltando para a lei. O dízimo só durou na lei. Correto? Dízimo não repreende devorador, migrador, cortador, não. Todas as maldições morreram na cruz. Mas às vezes, Deus quer dar coisas para nós, mas não pode, irmãos. Porque se Ele der, primeira coisa, você vai humilhar quem não tem, né? Vai fazer igual alguns irmãos, chega assim, ô irmão, me te dá esse celular todo quebrado aqui, toma para você. Eu comprei esse aqui novo, aí mostra para você. Maravilha, né? Ou então vê que você não pode comprar algo. Aqui, irmão, ele sabe que você não pode comprar aquilo. Aí Deus não pode dar mais. Aí deu só aquilo, ele parou por ali. Ele fala, aqui, irmão, que eu comprei, ó, é assim, é assado, ele está sabendo que tu não pode, mas ele quer mostrar para você que ele pode. Aí ele acha que aquilo que Deus já deu para ele era tudo. Deus tinha muito mais para dar, e parou ali. Quando não perde. Irmãos, o trabalho começa dentro de nós. Quando Paulo fala, temos um tesouro em vaso de barro. Tesouro. Ele está falando do Espírito Santo. Irmãos, para que eu e você fôssemos casa de Deus, templo do Espírito Santo, Jesus tomou coroa de espinho, cuspida no rosto, foi chicoteado até suas vísceras aparecerem. Ele pagou um preço alto para que nós agora vivêssemos algo que não havia na lei. Entende? E se você não entende isso, não adianta você se batizar sem valorizar isso. Entende? Agora, vai ser falado da hora da mensagem da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos ler agora a nossa última referência da manhã, que fundamenta com muita propriedade o problema maior nosso, irmãos. E de muitas pessoas que, às vezes, são anos no Evangelho e não entenderam isso. Abra sua Bíblia agora em Tiago, no capítulo 4, por favor. Enquanto você abre, eu vou contar uma pequena experiência. Eu me lembro que uma vez eu estava passando uma situação de humilhação muito grande, há um tempo atrás. Irmãos, não estou falando isso querendo dizer que eu sou humilde, não, tá? O que aconteceu comigo. E eu reclamei com o Senhor. Senhor, por que eu estou passando por essa humilhação, Senhor?
Puxa, eu sou um pastor, sou teu servo, puxa, Senhor, não sou o melhor de todos não, mas tenho me esforçado. Sabe o que Deus falou para mim? Com todas as letras. Sabe por que está doendo isso aí? Porque você é soberbo. Se você fosse um pouco mais humilde, isso nem doía em você. E eu fui olhar, não é que Deus estava certo? Sempre Ele está certo, né? Irmãos, depois que eu comecei a Senhor, então me dá graça, pastor. E quando aquilo que eu me senti que me machucava, eu me acostumei, aí Deus fez assim, ó, virou o lado da moeda. O trabalho é dentro, irmão. Todas as coisas contribuem para o bem. Eu não sei o que você está passando, mas talvez algum tipo de situação que você está passando, que você acha que é demônio, que é diabo. O diabo não te toca, não, irmão. Ele não pode. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. O maligno não lhe toca. Está no livro de João. O maligno não lhe toca. Mas às vezes Deus permite situações que aconteçam contigo. Sabe por quê? Para te fazer crescer, para te fazer depender dele. Então, observe aqui. Vamos ler do 1 até o 8. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois cobiçosos e invejosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser inimigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Agora, preste atenção nesse último. Chegai-vos a Deus, e ele chegará para vós. Alimpai-vos as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os vossos corações. Observe, irmão, que a santificação é algo de parceria. Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. A santificação, Deus trabalha em você também. Então, aqui está dizendo, santificai-vos em Josué, e aqui está dizendo, purificai-vos. Duplo ânimo. Amados, e o que quer dizer duplo ânimo? Duplo ânimo é o que acontece em muita gente que vai para a igreja. Eu vi uma pessoa falar assim, olha, ele tinha um açougue, eu estava lá comprando carne no açougue dele, o cara falou assim, eu acho que eu vou virar crente. Ele falou, Batista, não estou arrumando nada aqui fora mesmo. E ele entrou para arrumar alguma coisa. Sabe o que ele arrumou? O casamento dele foi destruído. Nem sei por onde ele anda mais, nunca mais ouvi. Porque ele achou que a igreja é lugar de arrumar alguma coisa, no sentido físico. Não que ele não queira dar, irmão, mas o trabalho começa dentro, a santificação é interna. Então, onde é o ponto? É quando as pessoas veem no Evangelho algo que não é o propósito master do Evangelho. O propósito master do Evangelho é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, operando na tua vida hoje, na tua família hoje, no teu esposo, nos teus filhos, nos teus parentes, e ver Jesus no arrebatamento. Agora, o problema é que às vezes nós temos, o que é duplo ânimo? É que ele está dizendo aqui, cobiçais e nada tendes, sois os cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreais, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em quê? Nos vossos deleites. Mas eu não posso, não. O salmista falou assim, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Sabe o que é deleitar no Senhor, irmão? É quando a tua base é o Senhor, como era Abraão, a nossa referência, que Deus pede Isaac e ele não nega. Quando você vem no Evangelho, uma forma de você se autopromover pessoalmente ou financeiramente, isso que você vai conseguir se tornará um ídolo para você, e você está fadado ao fracasso. Por isso que se vê pessoas que às vezes têm problema de personalidade, e o cara roda o mundo todo, gira mundo, procurando alguém para consagrar ele a pastor, porque ele acha que se ele virar um pastor, ele vai se sentir o cara. Irmãos,
Tem gente que acha que eu vou para o evangelho, que aí lá no emprego eu posso ser o último faxineiro, mas na igreja eu sou o pastor. Irmãos, como eu fui achacado, irmãos, ao longo do período de ir na igreja, por pessoas que queriam que eu consagrasse, e eu sabia que não dava, eu não ia matar ele. Irmão, a gente vai dar conta do que a gente faz, porque ele tem um complexo de inferioridade tão grande, que tem que ser curado a partir da santificação, mas ele vê num cargo de pastor, de presbítero, uma forma de se promover. Então ele está com duplo ânimo, ele está na igreja por Jesus e para se autopromover. Isso é um fracasso, irmão. Eu tenho que falar hoje, eu tenho certeza que dos que vão batizar, em nenhum deles eu observei isso, mas isso vai para a internet, e tem muita gente sofrendo, irmãos. Aí ele consegue ser pastor, ele consegue ser presbítero, mas por dentro ele não está bem, porque foi duplo ânimo. Tem pessoas que estão no evangelho e acham que vão para o evangelho para conseguir dinheiro, e alguns até conseguem, mas não estão bem, porque quando você está santificado, quando você consegue sentir, como que acontece a santificação? É quando Deus vai tirando todas as tuas feridas que o passado colocou na sua vida, na sua infância, as humilhações que você passou. Para cada humilhação que você passou, Ele derramou uma gota de sangue. Para cada vez que o diabo colocou em você o complexo da inferioridade, que você não é, que você é feio, que você é isso, que você é aquilo, uma gota de sangue. E quando ele consegue imprimir em você esse amor, acabou. A calúnia não vai mais te mexer com você. Você não vai ficar preocupado em ir para a internet falar de alguma calúnia que alguém fez por você, porque você tem uma certeza que ele te ama. Uma coisa é quando você ouve que Jesus te ama. Outra coisa é quando Jó falou: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa é você saber que Cristo morreu na cruz para te salvar. Outra coisa maior é quando você sente esse amor dentro de você, crescendo, que quando alguém te fere, você não consegue mais querer retrucar, porque você sabe que por muito mais do que isso, ele disse: perdoa, porque não sabe o que faz. O evangelho é isso, irmãos. E tem pessoas enganando. Vem para cá, que lá você ainda é obreiro, aqui você vai virar pastor. Aí o cara entra amanhã, no outro dia já é pastor. O cara não conhece nenhum evangelho, mas tem uma ferida dentro. Lá na frente é uma pessoa frustrada. Vem para Jesus, que aqui eu vou orar e você vai conseguir um canudo de faculdade. Aí o cara se forma em advogado, o cara se forma em engenheiro. Fraco, vazio. Santificação é isso, irmão. É ele tirar de nós as nossas frustrações. A coisa que mais o diabo fez, usando pessoas contra você, é destruir a tua autoestima, é destruir. E a coisa que mais Deus quer fazer com você é fazer você sentir o quanto Ele te ama, até nas vezes que você passou por coisas que te entristeceram. Se o evangelho não fosse isso, irmãos, não valeria a pena. Mas só que esse trabalho só acontece aqui dentro. Não chama atenção. O que chama atenção das pessoas são luzes girando, é um paletó bonito, não é verdade? É um tapete vermelho. Mas todo o trabalho que Deus tem para fazer em nós é dentro. E quando isso não acontece, aí não acontece isso, seguir a paz e a santificação. Nós não temos paz, nós não temos paciência, porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Nós estamos em direção ao que nós queremos, quanto em direção à santificação. Não, Ele quer te abençoar, irmão, não tenha dúvida. Ele quer te abençoar.
Mas o mais rápido é aqui dentro, irmãos. É dentro. Como tem pessoas, irmãos, como o inimigo tem lutado para fragilizar as pessoas por N motivos. E como o diabo tem enganado as pessoas. E aí acontece o que não pode acontecer. O teu sacerdócio está alienado. Como? O que diz em Hebreus? Sacrifícios e holocausto não quiseste. Lá em Salmo ainda fala, a minha orelha furaste. Sabe o que quer dizer a minha orelha furar? É quando um escravo, ele era escravo 7 anos, e o Senhor liberava ele, alforriava ele, aí furava a orelha dele, livre. É isso que é o Evangelho. Tu não é obrigado a fazer nada. Igual era na lei, você é atraído pelo amor. É diferente. Então o que acontece? Quando se entende isso, se entende o Evangelho da forma certa. Quando não se entende isso, você começa a entender o Evangelho da forma alienada. Eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Eu vou orar para Deus. Não, irmão. Jejum e oração e leitura da Bíblia é o teu sacerdócio. É uma lei que acontece. O sol não nasce o sol não nasce naturalmente, é uma lei da natureza. Tem uma parte já nos profetas que Deus fala assim: quando vocês jejuais, é para mim ou é para vós? Quando vocês jejuais, requereis toda a paga do vosso trabalho. Esse evangelho alienado que cria para você uma moeda de troca. Aí se ele orar e jejuar e buscar a Deus e não acontecer, ele se frustra, porque o alvo dele era algo visível, mas ele nem percebe que Deus está fazendo um trabalho dentro dele. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade por fora, irmãos, se ela for verdadeira, é um reflexo que está dentro de nós. Mas se a santidade acontecer só por fora, ou numa roupa que se veste, ou numa palavra que se fala, ou numa credencialzinha de presbítero, diácono, pastor, essa santidade não é verdadeira e pode conduzir alguém ao fracasso. E não acontece aquilo que as pessoas colocam às vezes até em tabuinha, ou deixam a Bíblia aberta. O Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Tem gente cansada, irmãos. Tem gente cansado. Porque quer construir uma casa que ele não pode, porque viu outro, e ele quer. Não, eu sou homem de Deus. Ele acha que ele tem que provar que não. Não, irmão, não há problema você querer uma casa de 2 andares ou 3. Sem problema. O problema é quando se torna um ídolo. Quando isso quer fazer parte de você. Entende? O problema todo é esse. Mas por que acontece isso? Porque transforma o evangelho em uma moeda de troca. E não percebe que todo o trabalho acontece dentro. Agora, como se habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente? Quando nós estamos com o mesmo coração que estava João. A Bíblia fala que no nascido de mulher não é maior que João. Olha o que João fala: importa que eu diminua e ele cresça. Irmãos, quando Deus promove, quando você deixa Deus implementar a santificação no seu coração, você não se preocupa mais em coisas para te autopromover. Sabe por quê? Aconteceu aquilo que está lá no livro de Romanos, e com certeza não vai dar tempo para a gente ler. Ele fala assim, ó: o que Deus conheceu, a esses predestinou, e a este predestinou, a este glorificou. Deus quer te glorificar, irmão. Quer? Mas a glorificação não acontece de formas aparentes. Até vai aparecer na paz que você vai ter, no domínio próprio que você vai ter, na segurança que você vai ter. Mas o que vai acontecer mesmo é dentro de você. Glorificar, irmãos, é quando Deus consegue não só encher ele, não. Consegue fazer contigo, está lá no livro de Salmos: unge a minha cabeça com óleo e
o meu cálice transborda. Irmãos, quando a santidade começa a crescer dentro de você, você começa a transbordar. Você não precisa de evangelizar muito não que não há necessidade de evangelizar, mas você evangeliza em potencial. Você fica igual um imã, onde você passa, as pessoas agarram em você e querem te seguir para a tua igreja, para o teu trabalho, porque sente em você algo diferente que no mundo não tem. Amém? E esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. E que nós possamos realmente seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o nosso sacerdócio.